Olá, seja bem-vindo a mais uma Eleições 2022 do Jornal Novo Dia Notícias. Hoje nosso entrevistado é o Maurici, que foi eleito agora, ele já é deputado estadual e ele foi eleito novamente como deputado estadual da região de Franco da Rocha. Seja bem-vindo. Olá, Rodrigo. Prazer estar aqui, conversar com as pessoas aqui de Jundiaí nesse novo dia. Agradeço a oportunidade. Maurici, fala pra gente, esse já é o seu segundo mandato, né? É o segundo mandato. Eu fui eleito em 2018, com 74 mil votos, e agora fui reeleito em 2022 com um pouco mais de 120 mil votos. Teve um aumento aí na votação, né? Então, eu diria que a votação aumentou, foi expressiva. Agora, também reflete o momento, né? O momento onde o Partido dos Trabalhadores está melhor posicionado na sociedade, onde a sociedade está mais disposta a dialogar com as suas propostas, com a sua visão de país. Então, isso se refletiu no voto de todos os candidatos do PT, inclusive nos meus. Teve uma dificuldade na época, em 2018, né? Justamente por conta de todas as questões que o Partido mesmo dos Trabalhadores estava passando, né? E isso, o golpe contra a presidenta Dilma, depois o processo e a perseguição contra o presidente Lula, a prisão dele, né? Todos esses foram fatores, essa ascensão de um pensamento de Estado mínimo, mas também uma visão mais fascista que se apoderou de parte da sociedade, da mídia, eu diria, fez com que isso acontecesse. Hoje a sociedade está menos, diria assim, continua polarizada, mas ela já permeia outros pensamentos, outras correntes de pensamento. Você achou que essa eleição teve um equilíbrio, na verdade, na hora de você poder buscar o voto, né? Eu não sei se a gente pode usar o conceito de equilíbrio junto com essa dicotomia. Talvez sim, com essa polarização. Mas eu acho que pelo menos as pessoas estão mais dispostas a nos ouvir. Entendeu? Uhum. Tinha menos prevenção contra o Partido dos Trabalhadores, contra as ideias de transformação, de mudança na sociedade. Eu acho que é mais por aí, Rodrigo. Entendi. Maurício, você é jornalista, né? Você é de Franco da Rocha, está com 61 anos, é isso, né? Isso. Você já foi vereador, prefeito, deputado agora, né? Fala um pouquinho pra gente, como que é essa sua ascensão, em termos, desde a época da vereança até agora, né, como segundo mandato, agora que você vai entrar como deputado? Então eu começo, vou te pedir licença para falar um pouco antes da história da vereança, porque é onde remonta a minha relação com Jundiaí, né? Como você lembrou, eu sou de Franco da Rocha, e há 50 anos atrás, Franco da Rocha era uma cidade bastante pequena, e Jundiaí já era uma cidade importante, uma cidade grande. Eu vinha muito a Jundiaí não só para comprar vinho no Castanho, mas minha família fazia compras aqui no supermercado. E eu comecei a fazer um jornal em Franco da Rocha em 1978. E eu imprimia o meu jornal aqui em Jundiaí. Primeira edição do jornal eu imprimi no Jornal de Jundiaí. Sim. Aliás, desculpe, no Jornal da Cidade. Porque o Jornal de Jundiaí naquela época a impressão era chumbo e o Jornal da Cidade já era offset. Mas depois eu passei a imprimir no Jornal de Segunda, que depois virou o Jundiaí Hoje. Uhum. Então, periodicamente, primeiro uma vez por mês, depois duas vezes por mês, eu vim aqui a Jundiaí para terminar de fazer a montagem, a composição, o pestap do jornal e imprimir e depois distribuir em Franco da Rocha. Foi essa militância na imprensa local que acabou por me levar a entrar no PT, Partido dos Trabalhadores, e depois a ser candidato primeiro a prefeito em 1982. Depois a vereador em 1988, eu fui o primeiro vereador eleito pelo PT na segunda eleição municipal, pós reformulação partidária, já na transição para o final do regime militar. Eu fui eleito em 88, em 17 vereadores, eu era o único do PT. Em 92 eu fui eleito prefeito, pelo PT também. E aí se inverteu, né? Ou melhor, se inverteu não, continua essa situação de isolamento, porque eu fui eleito prefeito, mas dos 17 vereadores o PT elegeu um apenas. Entendi. Em 96 eu saio da prefeitura, não havia reeleição, então não tinha como disputar a reeleição. Não elegi meu sucessor, mas curiosamente tinha diminuído o número de cadeiras da Câmara, de 17 para 9, e o PT elegeu os 9 vereadores. Não elegeu o prefeito, mas elegeu os 9 vereadores. Uma boa posição, né? Em seguida, uma decisão judicial ampliou de 9, acho que para 13 vereadores.
E aí, nesse caso, mudou a configuração desses vereadores, o PT elegeu 6. Não me lembro se era 13 ou era 17. Em seguida, Rodrigo, eu fui trabalhar, eu voltei a dar aula na escola privada, na escola pública. Sou jornalista e sou graduado em História. E depois disso fui trabalhar em Santo André. Fui trabalhar em Santo André na prefeitura, na Secretaria de Comunicação, com o prefeito Celso Daniel. Eu saio de Santo André em 2000, volto para Franco da Rocha para disputar a eleição, não consigo a eleição e volto para trabalhar em Santo André, como secretário de Comunicação, então. Um ano depois de voltar para Santo André, o prefeito Celso Daniel me convida para ser secretário de governo da prefeitura, que é aquele secretário que faz o papel de coordenação das demais secretarias. E nesse momento o prefeito, poucos dias depois que eu assumi essa secretaria, ele foi sequestrado e assassinado. Sim. Eu fico em Santo André, saio de Franco da Rocha, me transfiro a residência para Santo André e fico lá até 2008. Em 2008 eu saio da prefeitura, vou trabalhar na EBC, Empresa Brasil de Comunicação, TV Brasil. Fico em Brasília por volta de um ano, depois volto para São Paulo ainda pela EBC para implantar a superintendência da empresa em São Paulo. No final de 2009 eu saio da EBC e vou para a CEAGESP. Fico na CEAGESP 6 anos. Você foi presidente lá, né? Fui presidente. Esse período da CEAGESP foi um período onde eu me aprofundo muito nessas políticas públicas de segurança alimentar, de abastecimento de produtos frescos. Me tornei presidente da Associação Brasileira de Centrais Atacadistas, a Abracem, diretor da Federação Latino-Americana de Centrais e da Organização Mundial de Mercados. Em 2015, em janeiro de 2015, eu volto para Brasília, para a EBC, como vice-presidente e um bom período como presidente de fato. O cargo era vice-presidente, mas a presidência estava vaga, então acabava exercendo as duas funções. Você chegou a pegar, então, o governo do Lula e da Dilma, então? Trabalhei com o presidente Lula na CEAGESP e na EBC, e depois com a presidenta Dilma na CEAGESP e na EBC. Eu saio, no golpe eu saio, fico um pouco mais, porque a gente resiste, entra na justiça, o Supremo Tribunal disse que o presidente da República não tinha competência para exonerar o presidente da EBC. Até que uma medida provisória muda a legislação e aí sim, o presidente Michel Temer, na época, nos exonera e eu vou trabalhar com o deputado federal Vicente Cândido. E fico lá até 2018, quando fui eleito deputado estadual. Como deputado estadual, você colocou mais de 20 projetos de lei lá, né? Então, eu não sei exatamente o número, mas foram um número por aí, talvez um pouco maior. Uhum. Mas, assim, o que eu acho que foi mais bacana desse ponto de vista porque o mandato de parlamentar tem várias dimensões, né, Rodrigo? Uma dimensão é essa, de você elaborar, propor, criticar projetos de lei. Sim. E nessa dimensão nós conseguimos aprovar 4 projetos. E desses 4, 3 foram sancionados, ou seja, o governador transformou em lei. Uhum. Isso é uma produção legislativa interessante, porque nós não falamos aqui, mas eu fiquei 2 anos como deputado, eu não fiquei os 4 anos. Uhum. Porque eu tive que superar uma dificuldade adicional entre a minha eleição e a posse em si. posse. Agora, quando eu falo da produção, ela foi rica não só pelos projetos que foram aprovados e sancionados, mas também pelo número de substitutivos, de emendas que a gente conseguiu apresentar, propor a projetos do governo, a projetos de outros deputados, mas fundamentalmente a projetos do governo e aprovar. Agora, o governo tem o mandato tem outras dimensões, né? Uma dimensão é aquela fiscalizatória, onde você acompanha o que o governo propõe, o que o governo executa, o que o governo formula e faz o debate, faz a denúncia, faz a disputa política. Então, nesse aspecto também eu acho que foi bastante interessante. Eu acho que nós temos 2 representações judiciais contra medidas do governo do Estado. A gente fez
um debate na Assembleia, de postergar a votação, de negociar, que foi interessante. Enfim, foi um período bastante rico esses 2 anos, eu diria. E para os próximos 4 anos, então, o que você imagina? Então, eu imagino um mandato que mantenha essa atuação nessas 2 dimensões, mas que possa se articular mais com outras dimensões que o mandato, na minha opinião, deve ter, por conta de ser um mandato inteiro de 4 anos e por conta da experiência de legislativo estadual que a gente já teve nesses 2 anos. Se você prestar atenção nessa biografia ou nessa trajetória que eu descrevi aqui, você vai perceber que eu fiquei muito mais tempo no executivo, como prefeito, como secretário municipal, como presidente de empresa, do que no legislativo. No legislativo eu acumulei um período de 4 anos como vereador, que também foi um período rico. Vide o fato de que na minha cidade, e eu acho que em cidade, na maioria delas, não é comum um vereador de um mandato se eleger prefeito no mandato seguinte. Uhum. Então isso mostra que foi um mandato interessante. Bom, talvez não na mesma dimensão que o mandato de deputado, porque eu não me lembro de ter aprovado um único projeto de lei quando era vereador, a não ser a lei orgânica do município, que eu tive uma participação muito, mas muito expressiva. Mas aprovação de projetos de lei não tive. Eu era um vereador de oposição, uma oposição absurda, porque eram 17 e era 1. Mas a gente, na dimensão de mobilização, na dimensão de participação, de dialógica com a cidade, ela foi muito importante. E são situações que eu gostaria de imprimir nesse novo mandato agora. Legal. Agora sim, vamos falar um pouco do futuro, né? Assim, você falou que você foi 2 anos como deputado, numa situação de oposição, porque tem então o governador do PSDB, e agora a gente não sabe quem vai ser o próximo governador, né? Se for o Haddad, eu acredito que seja um Senado favorável, né? Justamente para você e seus projetos. E se for o Tarcísio, você vai voltar então à questão de ser uma oposição. Acho que é isso, né? É isso. Eu preferia ser um deputado de situação. Uhum. Bom, nós podemos falar disso. Eu acho que o governador Fernando Haddad, vou tratar dessa maneira, tal é o meu desejo de que ele de fato seja eleito, acumulou uma experiência na prefeitura da capital, uma experiência como ministro da Educação e uma vivência na campanha que ele disputou para presidente da República em 2018, que agrega a ele muitos atributos que o tornam capaz de fazer uma legislatura, um mandato como governador de São Paulo que vai ser muito útil para nós todos. Uhum. Um dos temas que eu tenho trabalhado, Rodrigo, é o da questão metropolitana. Você lembrou que Jundiaí hoje é uma região metropolitana. Tenho uma visão um pouco crítica, porque eu acho que o governador Dória meio que banalizou isso, entendeu? Se você olhar para qualquer uma delas, né? Se olhar para uma região metropolitana, é uma região que é conurbada, onde você não sabe direito onde é um município e onde é outro. Isso é verdade para a capital paulista, isso é verdade no eixo até Campinas, isso é verdade até São José dos Campos, é verdade no litoral, na Baixada Santista, mas não é verdade para Ribeirão Preto, entendeu? Não é verdade para... Enfim, essa criação indiscriminada de regiões metropolitanas meio que banalizou um pouco a situação. Agora, eu não vi nenhum debate do candidato Tarcísio para olhar para essa questão da metropolização, que é uma questão para mim muito importante. O que eu quero dizer com isso? Algumas funções públicas do município, Rodrigo, por exemplo, meio ambiente, por exemplo, mobilidade urbana, por exemplo, uso e ocupação do solo, numa situação de conurbação extrema como essa que nós vivemos, elas não são mais... O município não é mais capaz de trabalhar essas funções públicas buscando atender as necessidades da sociedade. Veja o caso da mobilidade urbana. E eu vou falar um pouco mais da região metropolitana de São Paulo, mas ela pode ser transportada para a região metropolitana de Jundiaí também.
A região metropolitana de São Paulo tem 39 sistemas de transporte, tem 39 autoridades municipais de trânsito, 38 e uma intermunicipal, que é a MTU. Ela tem 39 contratos com empresas de ônibus. Isso sem falar do metrô, dos BRTs e da CPTM. Ela tem 39 lógicas de transporte. Se você olhar as concessões municipais de ônibus, você vai ver que elas partem do princípio que a população se movimenta das periferias das cidades para o centro das cidades. Bom, não é mais verdade isso. As pessoas não andam da periferia de Franco da Rocha para o centro de Franco da Rocha. Elas andam das periferias das cidades da região metropolitana ou das regiões metropolitanas para os lugares onde há oferta de trabalho ou há oferta de consumo de qualquer bem, seja de bem material ou bem imaterial, por exemplo, cultura, lazer, esporte. Então não faz sentido você ter 39 lógicas de transporte, faz sentido você ter uma lógica metropolitana que integre os diversos modais, ônibus, trem, metrô, BRT. Isso transformaria, o tempo de deslocamento em um tempo menor. O custo de deslocamento, um custo menor. O custo do sistema, econômica e financeiramente, menor. O custo ambiental para a região metropolitana, menor. Então, é um absurdo a situação que está hoje de privilégio ao transporte privado nas metrópoles. E aí é uma situação que não envolve investimentos. É claro que envolve investimentos, porque tudo envolve investimentos, mas não envolve investimento para você implantar. Por quê? Planejamento. Porque a situação já está posta. O que você precisa é de vontade política, habilidade para dialogar com os municípios da região metropolitana, para que eles integrem numa autoridade de mobilidade metropolitana, e não nas 38 municipais, e integrem o custo. Você quer ver? De novo, eu vou usar o exemplo de São Paulo, mas você pode transportar para cá. Um ônibus sai de qualquer município e vai para o lugar dele todos os dias, no mesmo horário, se tiver uma pessoa dentro ou se tiver 50 pessoas dentro. O trem, o metrô, o BRT também. Portanto, o custo do funcionamento do transporte já está apropriado. Se ele tiver 50 pessoas dentro, o custo é o mesmo. Correto? Então, nós não estamos falando de aplicar mais recursos materiais, nós estamos falando de fazer um funcionamento mais inteligente. Se o custo é o mesmo, por que a pessoa tem que pagar um bilhete para o trem, um bilhete para o metrô, um bilhete para o ônibus, um bilhete para o BRT? Não pode andar com um único bilhete. Mas, Maurício, quando você fala, por exemplo, da questão da habilidade política para fazer com que a coisa funcione, é bem mais difícil você conseguir realmente fazer com que as prefeituras elas andem, né, de maneira conjunta para atingir, né, um denominador. Pegar um exemplo simples aqui em Jundiaí, nós temos aquela pista que vai de Jundiaí até Campo Limpo, né, que passa por Várzea Paulista. Para você conseguir asfaltar aquilo ali, para você conseguir melhorar a via asfáltica, é um parto, porque as três cidades elas não conseguem se conversar e elas não conseguem chegar juntas até o governo do estado para conseguir fazer e trazer as melhorias para cá. Estou falando de 3 cidades. Você está falando de 30 e poucas cidades. É difícil essa habilidade política, né? Então, eu acho assim, ó, há experiências e experiências. Você tem no ABC Paulista, um consórcio do ABC Paulista, que tem uma tradição de funcionamento e de fazer muitas coisas juntas. É claro que, dependendo dos prefeitos, naquele momento, o consórcio pode funcionar melhor ou pior. Na região de Franco da Rocha, você tem o consórcio da região do Bacia do Juqueri, que também tem caminhado, tem muito a caminhar. E aqui em Jundiaí também. Agora, você está falando de execução de obras, eu estava falando de serviço. Uhum. No caso, vou só voltar para a mobilidade, depois a gente volta para essa questão da integração e da habilidade de juntar os municípios. Bom, quando a gente fala da mobilidade, e em especial das empresas de ônibus, nós temos que lembrar o seguinte, Rodrigo, até um tempo atrás,
As empresas de ônibus, primeiro, eram os maiores financiadores de campanhas eleitorais nos municípios. Hoje já não é mais assim. Seja porque haja financiamento público, seja porque a lógica de você dividir o custo do sistema de transporte pelo número de passageiros e fazer com que o passageiro, o cidadão, pague a tarifa, não está funcionando mais. Porque a tarifa ficou tão cara que o número de passageiros das empresas de ônibus estão diminuindo. As pessoas estão preferindo o transporte privado, desde o Uber, a bicicleta, ou até andar a pé, do que pagar a tarifa cara de ônibus. Então as prefeituras estão começando a ter que subsidiar o transporte. E isso deixa de ser interessante para o prefeito. Então a lógica de recorrer ao Estado e até a União para subsidiar parte do transporte público, ou de criar um sistema que permita inovar em outras fontes de receita para bancar o transporte público, passa a ser atraente para os municípios. Então aquilo que o prefeito relutava em integrar com os demais já não é mais assim, já há uma boa vontade. O próprio empresário de ônibus, de transporte público, que vive há décadas com esse modelo de negócio que é a concessão, já percebe que talvez esse não seja o melhor negócio, modelo de negócio para os dias de hoje. Então você já tem experiências em cidades paulistas e no Rio de Janeiro em especial, onde o modelo de negócio deixa de ser esse. Deixa de ser uma concessão para exploração de serviços e passa a ser serviços contratados pela prefeitura, que esta sim, ou direto ou através de uma autoridade, de uma empresa de transporte urbano, possa ser a prestadora de serviço. Agora, voltando para o que você falou aí. As prefeituras vão ter que se entender em relação a isso, porque elas não dão mais conta. Você falou de transporte, de rodovia, obra, né? de uma obra. Veja só, ainda voltando na lógica do transporte público e do transporte urbano. Quando a gente fala em subsídio para o transporte público, é importante a gente olhar à nossa volta e ver o quanto uma prefeitura gasta hoje em dia para manter o transporte privado, transporte individual. O quanto qualquer prefeitura ganha em manter as ruas sem buracos para que os carros passem. Quanto poderia gastar muito menos tendo um transporte público de qualidade e de baixo custo. Quanto você gasta em agentes de trânsito? Quanto você gasta em pintura e manutenção de vias para os carros passarem? Se a lógica fosse uma lógica de um transporte coletivo de qualidade e barato, nós teríamos menos carros nas ruas. Na verdade, desde os anos 50, quando o Brasil aderiu à indústria automobilística, o nosso modelo de desenvolvimento foi em cima da produção de carros. Matou a parte férrea. Férrea e mesmo de transporte sobre rodas de coletivo. Os bondes desapareceram, os trens desapareceram. Então, hoje, num momento em que a energia é tão cara e produz tanto dano ao ambiente, que essa é uma outra questão, correto? Sim. No momento onde o trânsito deixa as pessoas malucas e mata a gente, é um momento de você pensar num outro modelo de sociedade, principalmente na questão da mobilidade. Os municípios têm que se entender para obras. Agora, no ponto que você falou, tem uma questão importante, que talvez seja a falta de representação da região na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Isso é uma coisa que eu ia falar também, né? A região metropolitana de Jundiaí, ela não conseguiu eleger nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal. Isso já é a segunda vez, né? Pois é, então, talvez esse seja um problema. Talvez essa construção da cidade de Jundiaí, que é uma cidade importante, é uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo, sempre foi, não é de agora, correto? Desde o transporte de Muares, Jundiaí é uma cidade importante. Depois ela cresce de importância com o transporte ferroviário. E hoje a importância que ela assume é muito grande. Então, ela talvez não tenha uma representatividade, Sim. uma representação, política à altura do que ela significa do ponto de vista econômico, social, cultural e histórico para o estado de São Paulo. Aliás, assim, se você for ver, o último deputado que nós tivemos foi o Miguel Haddad, que foi prefeito aqui por 3 mandatos. Que, inclusive, uma curiosidade, ele é primo, né? Ele é primo do Haddad, então isso que é interessante. Já entrevistei também o Haddad. Qual deles? O Fernando Haddad. Então, o Miguel Haddad é primo mesmo, de verdade, né? De sangue do Fernando Haddad. Então, isso é mais um ponto interessante aí para a cidade de Jundiaí. Mas falta, realmente, essa representação. E assim, a gente não consegue entender o porquê que a gente não consegue juntar os votos
para colocar um representante lá. A gente tem muita gente de fora, muitos forasteiros que vêm aqui que levam os votos e nunca pisaram nem na cidade, nunca pisaram nem na região. Isso acho que é uma coisa que pega muito. Então, talvez assim, o fato de que a Jundiaí é uma cidade poderosa, ela tem uma arrecadação importante, Tem. a prefeitura consegue dar conta de uma boa manutenção da cidade. A cidade tem muitas opções de lazer, de cultura, enfim, é uma cidade... Tem bons índices, né? Pois é, e talvez em alguma medida a gente não tenha conseguido fazer a população de Jundiaí compreender que pode ser mais do que isso, e que ela possa ter uma responsabilidade maior de ajudar a dar rumo para o estado de São Paulo e não apenas se bastar a si própria. Não sei, eu não me sinto à vontade para... Opinar a respeito daqui. Isso. Não, interessante. Maurício, nosso tempo está acabando. Quero agradecer a sua presença aqui. Lembrando que na semana que vem nós teremos o Kiko, né? Kiko é seu filho. E foi eleito também deputado federal lá em Franco da Rocha. Por Franco da Rocha também, né? Como que foi fazer a dobradinha com o filho? Foi bacana, né? O Kiko é um exemplo disso que nós estamos falando agora, porque ele conseguiu construir uma liderança que vai para além da cidade de Franco da Rocha. Tem um corte muito mais regional. Tem isso também, né? Às vezes não é só as condições objetivas, você também precisa ter uma liderança que perceba o momento, que consiga dialogar com as diversas forças, consiga trazer para si mais do que aquilo que ela representa do ponto de vista de classe ou de... Então, o que é uma liderança que é uma liderança do PT, uma liderança de um campo de esquerda, mas consegue significar mais do que isso. Ele foi prefeito também lá em Franco da Rocha, 8 né? anos, 8 anos. Foi vereador também. Uhum. Foi prefeito 8 anos. E eu acho que o Haddad, voltando, só é um pouco isso também. É uma liderança forjada aqui no estado de São Paulo. Tarcísio é um quadro técnico importante. Vamos lembrar? Ele foi presidente do DENIT no governo da presidenta Dilma. Aliás, quem o projeta do ponto de vista da administração pública federal é a presidenta Dilma. Agora, é um quadro que tem muito pouca relação com São Paulo. Tem poucas referências culturais, geográficas, e conhece muito pouco, tem demonstrado isso. Aliás, o fato de não se expor mais nem em debates ou coletivas ou entrevistas é um pouco isso. Evitar que essa falta de conhecimento e de relações seja explorada pela mídia. Então, eu acabei falando muito de mim aqui, Rodrigo, nós não falamos do momento. E o momento, para mim, é um momento importante. Nós precisamos decidir que modelo de desenvolvimento nós queremos. Se é um modelo de desenvolvimento mais ligado à vida, às necessidades, os anseios e realização das pessoas, ou se é uma sociedade que marcha cada vez mais para o antagonismo entre si, separação, né? Aqueles que pensam uma coisa e aqueles que pensam outra, inclusive com um modelo muito arcaico, porque estão falando, comunista, comunismo no mundo já não existe mais, né? Uhum. Guerra Fria já acabou faz tempo e nós estamos usando isso aqui como se fosse uma luta entre o bem e o mal, sem perceber que o bem e o mal se reflete numa luta entre aqueles que defendem uma relação mais amorosa, mais solidária, de menos desigualdade, e aqueles que defendem uma política mais odiosa, de opressão e de agressão às outras. Infelizmente há muita desinformação, muito fake news e assim, acho que a mídia e a imprensa ela tem um fator também que acabou prejudicando também as eleições, né? Então a gente precisa realmente tentar centrar, né, e começar a olhar o que realmente vai ser publicado ou deixar de ser publicado. Acho que é importante isso, né? Você como jornalista também sabe disso, né? É isso, Rodrigo. Obrigado a você, obrigado a você, jundiaiense, que nos ouviu. E até uma próxima oportunidade. Você vai gostar muito do Kiko. Você, Rodrigo, e você, jundiaiense. Obrigado. Obrigado, pessoal. Então, encerramos aqui o Eleições 2022 do Novo Dia Notícias. E até sexta-feira que vem. Até.